A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje vamos dar continuidade na leitura do livro do profeta Isaías e onde ele vem trazendo uma palavra de repreensão e uma palavra profética, principalmente de castigo, sobre várias nações. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever neste canal se você ainda não se inscreveu, e isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda também se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. É um patrocínio gratuito, né? Uma forma gratuita de você ajudar o nosso canal e de ajudar também a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Afinal de contas, este já é o vídeo de número 199. Já estamos aí no livro do profeta Isaías. É bem interessante que você assista desde a leitura do livro de Gênesis. Nós temos lido e explicado aí um pouco da palavra de Deus. Para isso, você pode acessar o link que está na descrição da playlist, como também aqui no card você terá o link da playlist completa. Amém? Então, vamos orar para que façamos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de falar com Deus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos reunimos para ler a Tua palavra, para estudar, meditar nas Escrituras. Que possamos, Senhor, a cada dia aprender mais de Ti, que possamos a cada dia ter mais conhecimento de Ti, daquilo que Tu és, Senhor, o Deus Santo, poderoso, tremendo e maravilhoso. Que tenhamos o conhecimento da Tua palavra e venhamos a vivê-la, praticá-la, para que prudentemente venhamos a nos conduzir e ver e fazer prosperar todas as obras das nossas mãos. Deus, no nome de Jesus, abençoe também a vida desta pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a família desta pessoa. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Então, vamos para a nossa leitura de hoje. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Veja então, como falei, nós vamos aqui dar continuidade às profecias. Quando diz aqui peso de Tiro, era justamente a profecia que vinha contra Tiro, esta nação. Então, continue comigo a leitura. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente do canal, que vinha com as muitas águas, e a ceifa do Nilo. E ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e Uvai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-la-ão os seus próprios pés para longe andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de
todo ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Veja que pela sua soberba, pela sua arrogância e até mesmo também por ser uma nação ímpia, ela seria subvertida, seria humilhada, rebaixada. E o próprio Deus está declarando esta palavra através do profeta Isaías, ou seja, não adiantaria ali a sua riqueza, o seu prestígio até mesmo com outras nações, os seus mercadores serem ricos como príncipes diante da mão do Senhor, nada disso adiantaria. Continue a leitura. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há 5 ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas e disse: Nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reis que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra será contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Por que você acha que o mundo atual vive tanta miséria, desgraça, tanto mal? Justamente porque o povo não cumpre a aliança eterna, porque o povo, na sua grande maioria, não tem uma aliança verdadeira com Deus. Inclusive, infelizmente, muitos daqueles que se dizem cristãos também não guardam a sua aliança. Continue a leitura.
pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Por que será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabando a vindima? Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abrirão e os fundamentos da terra tremem. Veja, é inútil fugir do castigo e da ira do Senhor. Inútil. Não adianta o homem querer fugir do juízo divino. O que o homem tem que fazer é se arrepender do seu erro, do seu mal, do seu pecado, e assim então poder contar com a misericórdia, com a benignidade e com a bondade do Senhor. Amém? Continue a leitura. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como ébrio e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e então, perante os seus anciãos, haverá glória. Veja que Isaías diz que o sol se envergonhará quando o Senhor reinar. Por que Isaías diz isso? Como assim o sol se envergonhará? O astro mais brilhante é o sol, mas diante da glória do Senhor, o brilho do sol é como nada. Tanto que a palavra de Deus nos mostra, inclusive, que na Cidade Santa não haverá sol, mas que o Senhor será a nossa luz. Amém? Continue a leitura. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e
e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio de seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Veja que encontramos aí mais um texto escatológico. Lá em Apocalipse diz a mesma coisa, que o Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos, não haverá choro, nem pranto, nem dor. Continue a leitura. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aleluia! Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas, os teus muros, e abatê-las-á, e derribá-las-á por terra até ao pó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão e derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Veja que aqui nesse capítulo nós já vemos algo diferente. Ele fala que é o cântico que será cantado sobre a terra depois do juízo, ou seja, o cântico que exalta a grandeza de Deus, que exalta a justiça de Deus e que mostra o anseio dos justos pela presença de Deus, porque no reinado do Senhor, os justos, os pobres, os humilhados, aqueles que depositaram a sua confiança no Senhor, finalmente terão paz e estarão junto ao Senhor
em paz e gozando de perfeita alegria. Amém? Continue a leitura. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Isso aqui é triste de se ler, que o ímpio, mesmo quando se faz justiça com ele, ele não aprende sobre a justiça. E até na terra da retidão, ele pratica o mal. É interessante que durante o milênio, o Senhor governará em um planeta, digamos assim, perfeito, sem pecado, em harmonia, sem guerra total. E ainda assim, depois dos 1000 anos, Satanás será solto para enganar alguns daqueles que aqui estão. Veja só que coisa, como o homem, até em um mundo perfeito, no meio da justiça e da retidão, ainda teima muitas vezes em praticar aquilo que é errado. Continue a leitura. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Eles dizem: outros senhores estão sobre nós, mas nos lembraremos do Senhor, né? Mais ou menos assim que eles falam. Ou seja, quem eram esses outros senhores que estavam sobre eles? Justamente os reis da terra, oprimindo o povo. Mas eles sabiam que esses reis morreriam, não ressuscitariam, então eles lembrariam sempre do Senhor, porque o Senhor era o rei eterno deles, aquele que permanecia continuamente. Lógico que esse é o pensamento dos remanescentes, dos santos, dos fiéis, que mesmo em meio a uma nação ímpia, que foi ensinada pelo menos na justiça, como era o povo de Deus, sempre no meio daquela geração ímpia, existiam ali os remanescentes, pessoas fiéis que buscavam a Deus, mesmo enquanto todos os outros estavam na idolatria. Continue lendo. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de partos, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqui também é uma palavra escatológica, pois quando o Senhor Jesus voltar, todos aqueles que morreram fiéis no Senhor ressuscitarão para a vida eterna. Os ímpios também ressuscitarão, mas para juízo e condenação eterna. Continue a leitura. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue
e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Veja que se nós pegarmos aqui os versículos 20 e 21 e formos olhar por uma visão pré-tribulacionista, que fala que o arrebatamento será antes da tribulação, nós vamos ver então o povo de Deus sendo retirado, como se escondendo dentro de um quarto, para que a ira de Deus seja derramada sobre a terra, para que depois então possam sair e reinar com ele, governar com ele. Seria mais ou menos assim a visão pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada para que venha então a participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, tem então os 7 anos de tribulação aqui na terra, ou seja, o derramar da ira do Senhor, e depois a igreja volta com Cristo para reinar com ele 1000 anos aqui na terra. Mas vamos ler agora o capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Veja, lá na frente nós vamos ler em Apocalipse também a serpente, que é justamente o dragão, que é a antiga serpente. Então a serpente e o dragão falam de Satanás. Inclusive, nós vamos ver essa questão do dragão que saiu do mar, porque ali nós vamos ver em Apocalipse 2 figuras do dragão. Mas ainda falta bastante para a gente chegar lá. Continue a leitura. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Quando nós vemos Deus falar que ele tem uma vinha que ele guardará e regará para que ninguém lhe faça dano, nós vamos ver muitas vezes justamente a vinha como a figura da igreja. Então aqui mais uma vez, isso pode nos dar a entender que a igreja será guardada, protegida por Deus no tempo da tribulação. E aí existe a questão pré-tribulacionista, que haverá o arrebatamento, ela será guardada durante as bodas do Cordeiro no céu. Existe o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Mas também Deus é poderoso para aqui na terra proteger, guardar aqueles que são seus. O importante é que estejamos firmes no Senhor para, sendo arrebatados ou não, sermos guardados, protegidos pelo Senhor, o nosso Deus. Continue a leitura. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou os que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão,
porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Aleluia! Aqui também é uma palavra escatológica, porque ante a última trombeta, um a um dos quatro cantos da terra, todos serão levados para o Senhor. Amém, amados? Então, vamos continuando firmes aqui a nossa leitura. Amanhã nós vamos voltar a ler um pouco ali do livro dos Reis, segundo livro, e também do segundo livro das Crônicas, para poder ver um pouco de tudo isso aqui que foi profetizado no livro do profeta Isaías. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e já curti-lo também. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, até amanhã. Paz do Senhor e viva Ele. Viva Jesus!